Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o Botafogo e falar sobre o clássico da rivalidade que vai acontecer hoje no estádio Newton Santos às 18h30, 6h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, um jogo de 6 pontos que envolvem duas equipes que estão disputando o título brasileiro, então a gente já sabe a importância desse Botafogo-Flamengo, né? Apesar que existe ainda a dúvida se os dois times vão com time titular, se vão com time misto, né? Por conta da Libertadores, né? Os dois clubes também estão aí envolvidos nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo venceu por 2-0 o Bolívar e agora vai ter que jogar na altitude de La Paz, 4.000 metros de altitude na quinta-feira, né? Além disso, foi colocar os titulares no jogo contra a equipe do Palmeiras, empatou por 1-1, aí botou os titulares de novo contra o Bolívar. Aconteceu do Pedro, do Gabriel Barbosa se machucarem, o Gerson sair com cãibra, né? Uma confusão danada lá no Flamengo, vários jogadores se lesionando na parte muscular. Então, existe todo esse contexto aí, né, lá no Flamengo, em relação a lesões, né, que preocupam bastante a torcida deles e também o técnico Tite. Por isso, as apurações dos jornalistas lá que cobrem o Flamengo estão falando que o Flamengo deve ir sim com time misto para o jogo de hoje, né? A provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, na lateral esquerda o Léo Pereira improvisado por lá. Na zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz. No meio-campo, Alan e Léo Ortiz improvisado de volante. No meio-campo, Arrascaeta, na ponta esquerda Bruno Henrique, na ponta direita Luiz Araújo e no ataque Carlinhos, ex-Nova Iguaçu, já que o Pedro e o Gabriel Barbosa, como eu já disse aqui nesse vídeo, estão fora por lesão. O Botafogo é um pouquinho mais difícil de fazer essa apuração porque o Arthur Jorge ele consegue blindar muito essa questão desses vazamentos de notícias de escalações, né? Então o Arthur Jorge ele poupou contra o Juventude. Aí depois veio com o time titular contra o Palmeiras e a gente não sabe se ele poupou o jogo contra o Juventude para poder jogar com o time titular hoje, né? Alguns jogadores estão com uma minutagem bastante alta, né? O Bastos, por exemplo, saiu com cãibra no jogo contra o Palmeiras. O Luiz Henrique estava muito cansado no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras também. Então, algumas notícias, né, de jornalistas que cobrem o Botafogo e algumas coisas também que eu pude conversar, dão conta que alguns jogadores vão ser preservados, mas não muitos. A expectativa é que o Arthur Jorge coloque quase uma força máxima em campo, né? Bota quase o time completo em campo. Então a expectativa é John no gol, na lateral direita Matheus Ponte, na lateral esquerda Cuiabano, na zaga Bastos e Barbosa. Até aí o time completinho, titular. No meio-campo, Gregory, Marlon Freitas e Almada. No ataque, Matheus Martins, Savarino e o Tiquinho Soares. O Igor Jesus vem iniciando as partidas como titular, né, por conta da lesão do Tiquinho. Como o Tiquinho precisa voltar a ter ritmo de jogo, existe sim a expectativa do Tiquinho iniciar a partida hoje como titular e o Igor Jesus descansa um pouco. O Luiz Henrique é outro jogador, como eu disse, que vem jogando todas as partidas, estava muito cansado no jogo contra o Palmeiras, então existe sim a expectativa dele começar no banco e o Matheus Martins ganhar uma chance como titular. Matheus Martins, que é uma nova contratação que acabou de chegar nas últimas semanas ao Botafogo. Então, assim, o Botafogo vem praticamente com o time titular, tirando um ou outro desse time para dar um descanso. Essa é a expectativa. Só saberemos mesmo de forma oficial às 5h30 da tarde, 1 hora antes do jogo, que é quando os clubes divulgam as suas escalações nas suas redes sociais. De fato, vai ser um grande clássico. São dois dos grandes elencos que temos neste país, dois grandes investimentos, dois clubes que disputam o título do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogão de bola. Tomara que o juiz, o árbitro, não seja o protagonista dessa partida. Tomara que o juiz deixe o jogo rolar, que ele fique ali escondido, né? Porque eu quero vir aqui depois do jogo falar sobre futebol. É isso que a gente quer, não quer falar sobre arbitragem. Então,
vamos para o jogo, 6h30, um grande jogo. É um jogo para o Botafogo voltar a vencer o Flamengo no estádio Newton Santos. Tem tempo que o Botafogo vence no Maracanã, mas no estádio Newton Santos não consegue vencer. Precisamos acabar com isso, o Newton Santos é a nossa casa, precisamos, com a força da nossa torcida, voltar a vencer um clássico dentro da nossa casa contra o Flamengo. Beleza? Então é isso, expectativa muito boa, um jogo de 6 pontos. Se o Botafogo vencer, retoma a liderança do Fortaleza. Fortaleza que está incomodando. 9 jogos, dos últimos 9 jogos, o Fortaleza ganhou 8 e empatou 1. Por isso, o Fortaleza provisoriamente tomou a liderança do Botafogo com a vitória de ontem para cima do Bragantino. Então o Botafogo, para retomar a liderança, vai precisar vencer o Flamengo hoje e chegar aos 46 pontos. O Fortaleza tá com 45 e ainda tem um jogo a menos, rapaz. Então, Fortaleza aí do Vojvoda realmente tá fazendo aí um segundo turno impressionante, tá incomodando ali o pelotão de cima, tá bom? Então é isso, gente. Expectativa muito grande pro jogo. A gente volta para falar aqui sobre a partida mais tarde, após esse jogão de bola. Espero, né, se Deus quiser, com uma vitória do Botafogo. Tá bom? Se inscrevam no canal. Até a próxima, deixem seus comentários e também deixem o seu palpite para o jogo de logo mais. Comente aí.